Encare os fatos, estamos vivendo um momento complicado. Os hospitais, os bancos, sabe, essas instituições financeiras, estão cheias de pessoas que estão com um problema sério de falta de brilho nos olhos. E essa falta de brilho nos olhos afeta a imunidade física, dá vazio no peito, depressão, vícios. E como eu disse, enche os hospitais e também dá um monte de problema nas instituições bancárias. Por quê? Porque afeta o dinheiro e a prosperidade. É sobre brilho nos olhos que nós vamos falar hoje, um assunto muitíssimo importante. Solta a vinheta. Olá, eu sou o Bruno Gimenez, seja muito bem-vindo ao Espiritualidade na Prática com os Mistérios da Alma, todos os dias aqui no YouTube, e eu prometi dar uma atenção a esse assunto. Eu comecei o ano de 2017 falando sobre esse assunto e hoje eu decidi vir aqui e falar sobre 7 passos essenciais para você ativar o seu brilho nos olhos. Eu acordava de manhã na época que eu trabalhava na indústria e eu não estava vivendo a minha essência, e eu tinha um bom salário, um bom emprego, um bom status. As pessoas me elogiavam e diziam que eu era uma pessoa de sucesso. As pessoas diziam, uau, Bruno, parabéns, você é um cara... E eu me achava um Zé. Na verdade, eu posso me dizer Zé, tá? O Zé não fica ofendido que eu sou Bruno José. Mas é uma brincadeira que eu faço com os meus irmãos. Eu me achava um Zé Orelha, Uma pessoa perdida no mundo, que tá sem... Eu me achava mal, eu me sentia uma fraude. Eu falava, nossa... Eu me olhava no espelho e dizia, quem é você, o que não sou eu aí dentro? Eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Eu não sabia quem era eu. Então eu te pergunto, você já passou por isso? Ou você conhece alguém que passa por isso? E você já viveu aquela sensação de não saber exatamente o que você está fazendo na Terra? Você sente essencialmente que você é muito mais do que você está vivendo e que você tem uma missão especial aqui na Terra? Você sente essencialmente que a vida é muito mais do que você está tendo e que você tem um poder a mais, mas o piloto automático e a vida te pegou e você não consegue ser mais do que você nasceu para ser. Se isso está acontecendo contigo, fica aqui comigo, porque nesse vídeo rápido, olha, eu vou te dizer 7 caminhos essenciais, 7 caminhos que eu estudei, que eu organizei, para que você possa encontrar e realizar a sua missão de vida e, acima de tudo, ativar o seu brilho no olhar. E mesmo que você já tenha algum brilho no olhar, ou mesmo que você nunca tenha parado para pensar sobre missão de vida, ou mesmo que você já esteja numa profunda depressão, numa angústia, num sentimento de que a vida não vale a pena, ou mesmo que você já tenha tentado até tirar a própria vida, ou mesmo que você esteja muito bem e queira ajudar outras pessoas que estão nessa situação. Não sei qual é a sua situação, mas eu posso te garantir definitivamente que esses passos essenciais mudam a vida de qualquer pessoa. E olha, eu não diria isso para você se eu não tivesse visto pessoas comuns, como eu, como você, com situações comuns, fazendo uma mudança incrível justamente com essas técnicas que eu vou te ensinar resumidamente. Pessoas que saíram de uma situação A e foram para uma situação B, pessoas que não se reconheciam como eram e aplicando esses simples passos mudaram tudo. E eu vou colocar aqui na tela algumas dessas pessoas para você ver que isso não é brincadeira. Foi no primeiro fluxo. Eu acabei vendo que eu precisava mesmo era tentar incorporar a minha missão dentro da minha profissão. Comecei a fazer o primeiro, o segundo fluxo, eu já vi dentro de mim uma mudança muito grande. A cada fluxo você sofre uma mudança interior, que às vezes é sutil e às vezes é uma surpresa fantástica. Chega no final, você está mais forte, mais corajoso, mais animado. Talvez você diga assim, nossa, Bruno, é fácil para você falar, você é isso, aquilo, estuda isso daí, isso, aquilo, mas para mim não dá porque isso, esquece. Agora eu sei que se eu estivesse no seu lugar e eu estivesse ouvindo isso pela primeira vez, talvez eu achasse que isso era bom demais para ser verdade, que não existe fórmula para encontrar missão de vida. Inclusive eu vi uma menina que eu respeito muito, gosto muito, acho ela uma pessoa querida, no Facebook falando que estava cansada desses 7 passos, 5 passos, 7 passos para tudo e que era uma lenga-lenga. Na verdade, eu entendo se você olhar e falar, ei, lá vem você mais com esses 7 passos, mas o fato é o seguinte, quando você conhece os passos certos para fazer a mudança, você faz. Do mesmo jeito que se você conhece os passos certos para fazer comida, a comida sai certa, né? Não? Então, vamos se ligar que tem coisa que tem passo sim. Tem passo para você trocar o seu filhote com 2 anos que tá com as fraldas cagadas? Claro que tem passo. Tem passo para você dar um jeito no seu cachorro que fez uma arte lá? Claro que tem passo. Tudo tem passos na nossa vida porque o universo precisa se organizar. Então, o que eu aprendi vai revolucionar a sua vida como mudou a vida dessas pessoas que eu mostrei aí pra você. E olha, vou te dizer uma coisa, hein? Qualquer pessoa pode começar. Não interessa o seu estágio, tá certo? Então,
fica comigo que nós vamos te falar sobre esse. É um vídeo especial. E eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai se perguntar: ué, por que eu não saquei isso antes? Ué, o que eu fiz que eu não estava sabendo disso antes? Pode ter certeza. Nós vamos em frente, nós vamos te explicar de uma forma muito forte. Agora, talvez você esteja chegando nesse vídeo agora e falando: Bruno, quem é você finalmente? Ou quem é você para falar sobre esse tema? Eu só te vejo aqui no YouTube, eu não sei muito da sua vida. Eu entendo que muitas pessoas precisam saber o que eu fiz, quem que eu sou, de onde que eu vim, o que acontece com a minha vida, para saber se confio em mim ou não confio. Bom, eu sou natural do interior de São Paulo, para quem não sabe, né? Eu sou filho da Dona Vera, do seu Toninho, e já há muito tempo eu trabalho no desenvolvimento pessoal, na espiritualidade, com foco em ajudar pessoas a encontrar sua missão de vida, espiritualidade livre, universalista, leve. Só que há muito tempo eu já faço isso, mesmo. Eu tenho a vida dos meus sonhos, tenho o relacionamento dos meus sonhos, eu tenho a prosperidade que eu jamais imaginei, nem, sabe, nunca passou na minha cabeça. Eu moro onde eu gosto, faço o que eu quero, estou rodeado de pessoas que eu amo. E hoje o meu trabalho impacta milhares e milhares de pessoas. Eu tenho 16 livros escritos, 14 já estão publicados, alguns e-books, vários programas transformacionais como o Fita Energética, Chamado da Luz, A Sua Missão, Iniciados, que juntos já somos mais de 20 mil alunos online na nossa base. E junto com a Patrícia Cândido e o Paulo Henrique, meu sócio, nós somos fundadores do Luz da Serra, uma instituição genuinamente espiritualista. Eu também sou criador da fitoenergética, que é um sistema inédito no mundo que usa a energia das plantas para mudar a realidade das pessoas. Eu também já dei palestra para muito mais de 1000 palestras para milhares de auditórios no Brasil. E eu também faço esse trabalho no YouTube há muito tempo. Os nossos sites YouTube somam 29 milhões de visualizações por ano, ou seja, eu estou falando tudo isso, eu sou químico de formação, estatística, depois eu também estudei a partir de vidas passadas, mestre em Reiki, mestre Sequin, fiz coach e fiz um monte de curso aí que a gente precisa. Mas não adianta nada eu ficar falando dos meus cursos aqui, se você não gostar do meu trabalho não adianta nada. E eu também não estou falando das minhas conquistas para que você me ache o cara, muito menos para contar vantagem. Eu estou falando das minhas conquistas, que se eu, um Zé Orelha lá, um Zé Mané, que não conseguia de jeito nenhum escrever nenhuma cartinha para namorada quando eu tinha 17 anos, me tornei escritor, autor de 16 livros. Você pode qualquer coisa na sua vida, filho. Então não vem com desculpa não, que dá para mudar. E é claro que eu estou falando das minhas conquistas apenas para dizer para você que eu vivo a vida dos meus sonhos porque eu uso técnicas que fazem a diferença na minha vida e podem fazer diferença na sua vida também. Simples assim. E eu também estou aqui para dizer que qualquer pessoa que tem um passo a passo pode mudar a sua realidade. Então o que eu falo da minha realidade é simplesmente para estimular você que você também pode. Por quê? Porque hoje a minha vida é incrível. Mas, se você voltar um tempo atrás, minha vida nem sempre foi assim. Eu sempre sofri de depressão, de tristeza. Eu fazia o que eu não gostava, acordava todos os dias de manhã, chorava, ia pro meu trabalho. Eu sempre dei muito trabalho para os meus pais quando eu era mais novo, ficava doente por qualquer coisa. E quando eu fui ficando mais velho, as coisas foram piorando, eu fui despistando do jeito que dava, até que chegou uma hora que eu não me aguentava mais, não me entendia mais dentro da minha própria vida. Me olhava no espelho e me perguntava: quem sou eu que não tô aí? Quem é você que não sou eu? Eu simplesmente me olhava no espelho e não me reconhecia. Eu sentia um vazio danado dentro do meu peito, assim, uma sensação terrível de vazio, e essa sensação terrível de vazio fazia com que eu me sentisse cada vez mais impostor, sabe? As pessoas me elogiavam pela vida que eu tinha, pela carreira que eu tinha, e o que eu tinha? Nada, eu não tinha orgulho nenhum de dizer. Hoje eu tenho orgulho de dizer as coisas que eu fiz, as coisas que eu conquisto, mas naquela época eu tinha vergonha. E aí aconteceu que para conseguir mexer com a minha própria vida, mudar a minha própria realidade, eu mergulhei fundo num dos trabalhos que é minha paixão, uma das minhas paixões. Eu comecei a estudar a energia das plantas e ver como elas influenciavam a vida das pessoas. Para entender mais sobre isso, eu cheguei ao curso de Reiki, depois fiz mestrado em Reiki, comecei a dar aula, radiestesia, cromoterapia, cristal. Eu fui estudando tudo que a gente chama de seixo espírita, Reiki, Macumba, Noye. Em outras palavras, tudo que era legal, a energia e a espiritualidade eu fui estudando. Mas eu não tenho uma religião específica, a minha religião é do coração e a minha filosofia de fazer o bem. Então aí, dentro desse processo todo, eu comecei a escrever livro, comecei a trabalhar, comecei a fazer coisas. Mas o que aconteceu foi o seguinte: eu comecei também a perceber, porque eram livros, eram cursos, eu gastei dinheiro, muito dinheiro para entender essa questão da missão de vida. O que as pessoas falavam, minha missão. Não, a missão que as pessoas falavam não é a missão que enchia o meu coração e preenchia meu peito todos os domingos de noite ou segunda-feira de manhã. O que as pessoas falavam sobre missão era evasivo. O que se falava por aí não dava o detalhamento do que eu podia fazer para eu mesmo mudar a minha vida. Então foi quando eu comecei a ler muito, estudar muito, cair, levantar, bater a cabeça, o tempo foi passando. Literalmente eu bati a cabeça aqui num acidente que eu sofri. Tudo começou a mudar. E aí, em determinado momento, e não faz muito tempo,
eu estava num curso de astrologia ministrado pela minha doce esposa, e esse curso de astrologia serviu só para eu receber esse clarão. Entendi. Tudo aquilo que eu vi estudando ano após ano encaixou num método, num modelo para te dar brilho nos olhos, num jeito para te dar força, esperança, confiança para você mesmo ser o que você nasceu para ser. E aquele curso, eu fiz 6 ou 7 módulos, eu mais acochambrei do que qualquer coisa. Agora o curso é bom demais, tá? E inclusive, gente, a astrologia é uma das coisas que eu acho que você tem que pelo menos fazer o seu mapa. Você pelo menos tem que conhecer a sua revolução solar. Você tem que saber como é que funciona. É incrível como a astrologia muda a realidade da gente. Certo? Vou deixar aqui embaixo o link da Aline Schultz, que é minha esposa, que também é autora do livro Acordos Espirituais. E ela tem um canal dela, ela fala sobre astrologia e acordos espirituais. Se você quiser, clica aqui embaixo e acessa depois. Tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo. Agora, quando as coisas começaram a fazer sentido, aí sim tudo aquilo que eu ensinava de um jeito que era mais demorado no consultório, eu aplicava uma coisa que eu chamava terapia de missão de vida. E essa terapia de missão de vida tinha várias estratégias que estavam dando certo, que estavam ajudando as pessoas. Só que daí o tempo foi passando, experiência, né, gente? Você vai gastando dinheiro em curso, você vai investindo, você vai dedicando, você vai lendo, você vai estudando. Chega uma hora as coisas começam a fazer sentido. Principalmente porque essa época eu já tinha atendido umas 2 ou 3 mil pessoas em consultório, atendi muito tempo como terapeuta e começou a fazer sentido. Agora, o que eu vou começar a falar para você, resumidamente, que muda a sua realidade, são 7 fluxos, são 7 caminhos, são 7 passos, que se você juntar eles todos, sabe o que vai acontecer na sua vida? Você começa a mudar a sua energia, mudar a sua realidade. Então, não é uma fórmula, é a alteração dos seus fluxos, da sua energia, da sua aura, e começa tudo a fazer sentido para você, tá bom? Agora, não é impossível, não é impossível, posso dizer para você, é fácil de fazer. Queria eu, quando comecei a bater cabeça com relação de brilho nos olhos, missão de vida, ter contato com um material como esse. Então eu vou afirmar para você, como é que você vai funcionar isso daí? Você vai dizer o seguinte, você vai pegar o conteúdo e você vai começar a trabalhar todos os dias como princípios que você vai usar na sua vida. Aqui nesse vídeo, resumidamente, eu posso falar para você que é assim. Depois no final do vídeo fica comigo, se você quiser eu vou te dar um jeito mais detalhado para aplicar essas informações, tá bom? Vamos em frente. Agora, eu quero dizer a você algo que eu não posso esquecer, o que eu acredito, o que eu levo para minha vida, o que é minha missão, o que é meu mantra. Eu acredito que quando você encontra a sua missão, a felicidade, a alegria, a prosperidade, os bons relacionamentos encontram você. Você não tem que procurar os bons relacionamentos, a felicidade, você tem que buscar a si próprio. Porque quando você encontra a sua missão, o resto encontra você. Não esquece disso. Então, vamos a esse caminho. E esse caminho é baseado em 7 fluxos. Cada fluxo é um nível de consciência que você ativa na sua vida. Então, quando você ativa esse nível de consciência, tudo é mais seguro, é mais fácil. Tá pronto? Vamos lá. Fluxo número 1 é o fluxo do propósito. Como é que funciona esse tal do fluxo do propósito? Põe na tua cabeça. Tá pegando papel e caneta aí? Não, você tá de brincadeira, né? Como diz o meu amigo, brincadeira na tomateira, né, Murilo? Não dá. Para tudo. Então, fluxo do propósito. Se conscientiza agora para realmente. Você tem uma missão e a sua missão é evoluir. Você tem uma missão e essa missão é evoluir. Esse é o primeiro fluxo. Todos os dias põe na sua cabeça, eu tenho uma missão, minha missão é evoluir. Então nos relacionamentos é evoluir, com o meu chefe é evoluir, no meu corpo físico é evoluir. Eu tenho uma missão e minha missão é evoluir. E aí você usa o estado de gratidão para trabalhar com isso. Esse é o primeiro fluxo. Anotou o primeiro fluxo, então, qualquer? Vai falando aí, não vai esquecendo, tá bom? Não se esquece. Então é o fluxo, quando você começa a fazer isso, você começa a ativar, eu tenho minha missão é evoluir. Bate no peito, bate no peito. Eu tenho uma missão e a missão é evoluir. O corpo funciona muito bem. Segundo fluxo, eu chamo de matriz básica. O segundo fluxo diz o seguinte: você é um campo de energia e como tal, você está além do seu corpo físico. E como tal, você tem uma forma de alimentar o seu corpo energético, sua matriz. Então, nesse segundo fluxo, você tem que entender o seguinte: você é uma essência. E se você é uma essência, você tem que alimentar a sua essência, assim como você alimenta o corpo. E como é que alimenta a sua essência? Eu já fiz um vídeo sobre isso nos Mistérios da Alma. Agradeça as suas bênçãos todos os dias. 2, momentos de silêncio real. 3, conexão, oração, né? 4, rezar e estudar. E 5, se conectar e estar junto com pessoas que pensam parecido, né? Buscar pessoas que pensam parecido. Então o segundo fluxo, esse segundo fluxo que fala da matriz básica, ele quer que você entenda que o seu espírito funciona desse jeito. Se você sabe que o seu corpo físico precisa de água, o seu corpo físico precisa de comida, o seu corpo físico precisa de sono, mas você tem um corpo energético que está além de tudo isso e você não sabe como é que ele funciona, então o segundo fluxo fala, olha, alimenta seu espírito, e para alimentar
alimentar seu espírito, se concentra em agradecer as suas bênçãos, em momentos de silêncio real, em rezar, se conectar, em ler e estudar o tempo inteiro e buscar convívio com pessoas que pensam parecido. Então vamos ao terceiro fluxo, falei do segundo. O fluxo da direção, mas parece tão óbvio. Se a sua matriz é um campo de energia, e esse campo de energia precisa de frequência, ele precisa de direção, ele precisa de ordem. E para que você tenha ordem, resumidamente, você precisa ter metas claras, no mínimo 3 metas bem claras e bem definidas para a sua vida. E essas metas tem que ser metas que você em 10 segundos consegue pensar nas 3 com clareza. Mas Bruno, eu não consigo pensar nas 3. Então, sabe por quê? Porque você não parou suficientemente para criar essas metas. Qual é o futuro ideal que você sonha? Põe esse futuro ideal na sua cabeça e em 10 segundos você consegue criá-lo na sua mente. Que você está feliz, está realizado, está com os olhinhos, ó, fecha os olhos que eu falo, ó. Você está lá feliz, realizado, em 10 segundos a meta vem na sua cabeça. Se você não tem metas bem definidas na sua mente, o seu campo de energia não tem direção, e se ele não tem direção, ele vira curva de rio. Tudo que é ruim enrosca nele. Esse é o terceiro fluxo. Aí vem o quarto fluxo, um dos que eu mais gosto. Fluxo do hábito, né? Você criou o hábito de assistir o Espiritualidade na Prática, os mistérios da alma aqui todos os dias. Você criou o hábito de fazer práticas. Você também criou o hábito de fazer coisa que não é bom, de comer coisa que não devia, de fazer o que não devia. Você, eu, todo mundo temos isso. E o fluxo do hábito diz o seguinte: você não tem como acabar com os seus hábitos, mas você tem como criar hábitos em cima disso. E nesse quarto fluxo, você começa a aplicar o que você aprendeu. No primeiro, lembra? Eu tenho um propósito. O segundo, a matriz básica. O terceiro, a direção. Se você começa a se concentrar nesses 3 anteriores, automaticamente você já começa a trabalhar no seu quarto fluxo, que é o fluxo do hábito. Aí vem, gente, o quinto fluxo. Gente do céu. O quinto fluxo é o mais cilada de todos, porque é o fluxo da união. Ele diz que tudo nessa vida tem o seu caminho e sua direção. Mas o que ele diz? Ele diz que o seguinte, que só ser bonzinho não resolve os problemas do mundo e que ajudar não resolve nada, tem que saber ajudar certo, que ajudar errado muitas vezes é pior do que não ajudar. E em outras palavras, ele diz para você respeitar o seu papel, sua hierarquia nas coisas. Por exemplo, um pai tem que fazer papel de pai, uma mãe tem que fazer papel de mãe. E aí o que a gente vê? A gente vê as pessoas se metendo uma nas vidas das outras. Então o que acontece? Às vezes o aprendizado é do outro, mas você se estressa com o aprendizado do outro. E é onde a gente mais erra. Você se mete no aprendizado do outro. Então o fluxo da união é muito difícil, é um dos mais desafiadores, é entender que cada um tem o seu aprendizado. Então ele diz o seguinte: só ser bonzinho não resolve o problema do mundo, certo? Só que você tem que saber ajudar do jeito certo. E ainda não pode se meter na vida dos outros. Então percebe que ele pede as duas coisas, que você ajude e ajude certo. Em outras palavras, ele ensina você a dizer não. Ele fala assim, ó, eu ajudo o mundo quando eu respeito os aprendizados de cada um. Eu sou responsável pela minha felicidade, não sou responsável pela felicidade de ninguém. E ninguém é responsável pela minha felicidade também. Fortíssimo. Não é fácil, é cilada total. Mas quando você começa a ficar prestando atenção nessas filosofias de vida, os seus fluxos vão mudando. Bom, vamos lá. Sexto fluxo, só faltam mais 2. É o fluxo da referência. É o seu porquê. É no que você acredita. É nas suas qualidades. Se eu fosse ouvir todo mundo que me critica aqui no YouTube, e aí muitos que me criticam, tem razão no que estão me criticando, e se eu fosse dar atenção só pro lado negativo do que eles falam, eu tava lascado, eu não levantava da cama. Como é que eu levanto da cama? Como é que eu faço os vídeos, apesar dos meus defeitos, apesar de não ser a pessoa mais linda do mundo, apesar de não estar em forma, estar um pouco mais pesado que eu deveria, apesar de errar as falas, apesar de estar cansado, apesar de não ser puro, apesar de ser corintiano, apesar de ser o que for. Como é que eu tô aqui todos os dias com força, com vibração, falando pra você, pode confiar em mim que eu sei te ajudar a chegar lá na frente? Como é que eu tô aqui? Por quê? Porque eu estou baseado nas minhas referências. E uma das minhas referências eu usei aqui nesse vídeo especial de brilho nos olhos. O que eu falei para você? Eu acredito que quando você encontra a sua verdade, a sua missão, a felicidade, a alegria e a prosperidade encontram você. Esse é a minha referência, é uma das referências. Então a sua referência é aquilo que você acredita no mundo. Então descubra aquilo que você acredita no mundo. O que você acha que o mundo precisa? Parto humanizado? Alimentação vegetariana? Que o mundo beba mais água? Que tenha mais gentileza? No que você acredita? Mas não sem dor, sem revolta, sem medo. No que você acredita? E me anota aí pra você, né? Anota pra você 3 qualidades que você tem. Eu quero saber agora 3 qualidades. E eu já vou te dizer, eu sou persistente pra caramba, eu sou criativo
uma coisa que você não tem noção. Sou muito criativo e sou muito persistente. E sou muito dedicado. Eu posso falar para você imediatamente 3 qualidades. Então eu falei para você, eu preciso saber quais são as minhas qualidades. Eu preciso saber no que eu acredito. Aí você junta em todos os momentos da sua vida, você lembra de falar, poxa, eu sou persistente, eu sou dedicado, eu tenho criatividade. Então com persistência, com criatividade, com dedicação, eu vou chegar lá. E você transforma isso num mantra. E é simples assim, claro, tem desdobramentos disso, mas é simples assim. Então quais são suas 3 qualidades fera, né? E no que você acredita? Eu acredito que uma pessoa, ela precisa encontrar sua missão de vida. Eu tenho amigos que acreditam que as pessoas precisam empreender. Eu tenho amigos que acreditam que as pessoas precisam cuidar do corpo. Tem outros que acreditam em parto humanizado. Tem outros que acreditam em amamentação especializada. Cada um, no que você acredita? Isso vai fazer o fluxo da referência brilhar na sua vida. E aí vem o 7º fluxo desse vídeo nosso, mais do que especial. Segura aí, esse é o 7º fluxo. Esse é o fluxo dos grandes seres. Esse é o fluxo que abre o seu caminho de prosperidade. Esse é o fluxo que todos esses grandes seres encontraram na vida deles. E olha, dá para colocar em prática. Esse fluxo, ele é um fluxo, como é que eu posso te dizer? Ele é safadinho, certo? Porque ele fala do fluxo da verdade. Ele quer que você tenha 100% de integridade. Ele quer que você tenha retidão de caráter. Ele quer que você seja um exemplo, seja o primeiro a fazer as coisas certas. E que você seja aquilo que você quer que os outros sejam, primeiro antes de cobrar. Então o fluxo da verdade fala que a gente tem que buscar a integridade a qualquer custo, que a integridade liberta. Então as perguntas que ele faz na vida profissional, você vive a sua verdade? Ele fala de você viver em alinhamento com o que você é. Que quando você não está fazendo o trabalho dos seus sonhos, quando você não está com o relacionamento certo, quando você está com as pessoas erradas só por vaidade ou por medo ou por vergonha, você não está sendo íntegro, você não está sendo verdadeiro com você. Ele também fala, no seu convívio familiar, você vive a sua verdade? No relacionamento com outras pessoas, você vive a sua verdade? Na hora de fazer a sua parte em qualquer tipo de situação, negociação, trabalho, você vive a sua verdade? Quando os problemas acontecem, os conflitos surgem, você vive a sua verdade? Ele fala disso e ele quer que você convoque a verdade maior para que a sua verdade seja a mesma verdade de Deus. Esse é o 7º fluxo. Então eu falei dos 7 fluxos, né? O fluxo do propósito, da matriz básica, da direção, da união, da referência e fluxo da verdade. Esses fluxos têm a capacidade de mudar a sua realidade, como mudou a minha e já mudou a vida de vários alunos e leitores. E todo esse material que fica realmente, olha, foi um dos vídeos mais longos que eu fiz aqui no canal, desde que o Espiritualidade na Prática começou, eu queria fazer esse material de brilho nos olhos. Esse é o melhor que eu tenho para dar para você. Mas é claro, pode ser que você queira ir adiante, pode ser que você queira saber o que fazer para ativar cada um desses exercícios, para que você possa viver sua missão. E foi por isso que eu escrevi tudo isso que eu estou falando para você no livro Viva a Sua Missão. Olha, pelo preço que você vai pagar esse livro, ele é ridículo perto da mudança e da transformação que você vai ter. E às vezes eu até sinto vergonha, eu não nego, de colocar toda essa informação num livro que custa menos de R$100. Então, gente, vai lá, aqui embaixo tem um link, compra esse livro para você poder fazer todos os exercícios que eu passei aqui para você saber exatamente como aplicar cada uma dessas fluxos, um por um, e eu ensino exercícios, e alguns exercícios que você vai ficar de queixo caído, exercício de toque pessoal, de mantra, de visualização criativa, rápido, simples, qualquer um, até preguiçoso pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Tá aqui o livro Viva a Sua Missão, e eu definitivamente acredito que você, quando encontrar e realizar a sua missão, você vai ser o que você nasceu para ser. Aproveita essa oportunidade, eu sei ajudar você a encontrar a sua missão, eu já fiz isso com vários alunos e seguidores, eu já fiz isso com vários leitores, e olha, uma das coisas que eu venho me dedicando, um dos pontos fortes que eu tenho nessa vida é isso. Alguns vão falar que isso é ego, eu vou dizer é confiança e resultado. É só você olhar para os alunos, é só você olhar para os leitores e para o número de pessoas que já foi tocada por esse material. E provavelmente você já leu esse livro, você já foi tocado por esse livro. Se você já é uma dessas pessoas, comenta aqui embaixo, escreve, para não me deixar mentir, para ver se eu estou falando mentira ou não. E você ainda que não leu esse livro, já pega esse livro, já faz exercício, já ensina alguém na sua família que quer fazer, já faz também, porque ele não é um livro comum. Ele tem toda a minha experiência de consultório quando eu recebia os meus clientes e eu atendia em consultório e alinhando eles, ajudando eles para fazer a diferença. Aqui quem falou foi o Bruno, hein? Com um vídeo mais do que especial, e eu prometi que eu ia fazer esse material e fiz, está aqui, promessa cumprida, e eu vou continuar falando sobre vazio no peito, sobre missão de vida, mas esse é um material para que você ative o seu brilho nos olhos, para que você seja quem você nasceu para ser, para que você viva a melhor parte de você, que você goste de ser quem você nasceu para ser, e que você não seja o que os outros querem que você seja, mas que você seja aquilo que você quer ser, e é por isso que nós estamos aqui juntos.
Deixa seu comentário, compra o livro lá, aproveita, pega essa oportunidade. Se você curtiu esse vídeo, diz que curtiu. Se você ainda não é inscrito no canal, tem uma sinetinha aqui embaixo e clica para receber notificações. E a gente se vê amanhã aqui às 18h30. Eu vou até dizer para você qual é o próximo tema, para que você já fique aí sabendo qual é o próximo assunto. Eu vou falar como as ervas e a fitoenergética me ajudaram a realizar minha missão, curar as minhas inferioridades, ativar os 7 fluxos. É sobre isso que eu vou falar. Você vai entender como a energia e o poder oculto das ervas pôde mudar a minha vida e também já mudou a vida de muitas pessoas. Eu vou mostrar para você essa situação toda, tá bom? Um beijo grande, até amanhã, valeu!